Oi, gente, então bora voltar, porque eu vou ter que... Eu tive, na verdade, que finalizar às pressas aquela outra live lá, porque o meu celular aí começou a esquentar muito. E aí, enfim, não conseguiu mais gravar a live anterior. Mas ela vai ficar, né? Ela já ficou salva. E aí eu só vou dar continuidade. Inclusive, a gente tava falando sobre o capítulo 4, né? Finalizou lá a última live, às pressas, no capítulo 4. Falando do conceito de desconstrução do Derrida, né, e da maneira como ele foi subvertido e como ele foi utilizado de maneira completamente equivocada, né, posteriormente. E, enfim, e aí eu vou fazer novamente a leitura desse parágrafo aqui para vocês que a Roudinesco traz, para que a gente possa, enfim, entender da mesma maneira como ela quis colocar aqui pra gente. Então bora voltar lá. Inventado em 1967, o termo desconstrução, muito mal compreendido por um bom número de comentadores, remetia em sua primeira definição a um trabalho de crítica e descentralização, um trabalho de pensamento inconsciente, isso se desconstrói, que consistia em desfazer sem jamais destruir, e é por isso que ela vai citar essa interpretação equivocada do conceito do Derrida, né, porque tudo que há hoje é de fato um aniquilamento, uma destruição, né, por completo, seja por determinados princípios universais, como a própria anatomia, ou seja, como, enfim, determinados entendimentos, determinadas palavras, a completa, de fato, destruição com um pano de fundo de desconstrução a partir do conceito de Derrida. Então é por isso que a Roudinesco vai trazer para dizer que não entenderam absolutamente nada do que os clássicos trouxeram ali, né? Um sistema de pensamento hegemônico. Compreende-se, então, porque a palavra fará tanto sucesso nos diversos studies ou studies das universidades americanas. Em todos os casos em questão, tratava-se de criticar, decolonizar, desalienar, questionar as identidades fixas e o primado de uma opressão dos homens sobre as mulheres, do sexo sobre o gênero, dos dominantes sobre os dominados, dos brancos sobre os negros e etc. Enfim, aí ela vai dando seguimento. O outro ponto que eu anotei aqui é da página 129. Cadê? Falando desse processo aí, né? De uma tentativa de destruição ou de desconstrução, como eles chamam, né? Que você tenta destruir tanto, desconstruir tanto, que você vai acabar se tornando um nada, né? Então, olha o que a Roudinesco coloca aqui pra gente. Esses estudos não buscavam, portanto, encontrar a existência de identidades recalcadas para reatualizá-las, mas sim de descrever as identidades múltiplas, individuais ou coletivas, que se constroem e se desfazem em prol de outras identidades sempre híbridas, né? Duplicadas, multiplicadas, etc. Resulta daí uma enorme sensação de vertigem. Como descrever e analisar o que é definido como fluido permanente, que escapa ontologicamente a qualquer análise racional? Como captar as metamorfoses de um camaleão, né? Esse parágrafo dela aqui é perfeito, né? Você tenta o tempo inteiro sempre se desconstruir. Então, quem é você, no final das contas? Inclusive enquanto identidade, de fato. Isso aqui é basicamente, né, o relativismo multiplicado assim à última potência. É nisso que chega, ou seja, um niilismo completo, né? Uma impossibilidade de tudo, no final das contas. Nada né? Tudo depende, né, do contexto, etc. Mas, se os estudos pós-coloniais se limitavam ao mundo anglófono, ou outra corrente chamada decolonial, ocupou seu lugar no mundo latino-americano. Ela pretendia criticar a modernidade dita ocidental, seus costumes e seus modos de vida, assim como seu sistema econômico dito neoliberal, visto como novo colonialismo. Desfazer a centralidade do Ocidente sobre todas as suas formas e, portanto, da Europa, na medida em que ela seria a matriz original do ocidentalismo, era o programa crítico proposto pelos adeptos desse movimento de pensamento, alguns dos quais designavam como epistemicídio a pretensa eliminação do Ocidente de qualquer outra forma de conhecimento que não a sua. Outros preferiam atacar René Descartes, transformado sob sua pena no fundador de uma mistificação, pois o eu de penso logo sou seria certamente o eu de um homem branco colonialista, né? Temos aqui também na página 140
Cadê? Esse entendimento, porque ele é muito interessante, sobretudo nos cursos de ciências humanas, né? Isso sempre está muito evidente. Como determinados sujeitos, eles simplesmente por ser quem são, no final das contas, eles devem ser desacreditados de antemão, né? Então, normalmente é o homem branco, hétero, cis, enfim. Olha o que ela fala aqui nesse parágrafo. Ela diz o seguinte, na página 140. Simetricamente, o Whiteness Studies, né, os estudos da branquitude, digamos assim, ela coloca aqui, ou estudos de branquitude largamente inspirados na psicanálise pós-freudiana, desenvolvidos nas universidades americanas a partir dos anos 90. Enquanto o termo brancura remetia a uma simples propriedade cromática, branquitude ou branquidade convidava a reflexão sobre a maneira como um sujeito dito branco podia ser percebido como branco e investir-se de um poder de dominação de acordo com a sua ideologia racialista, sempre presente nas sociedades pós-coloniais. Isso quer dizer que esses estudos estigmatizarão os brancos como brancos, julgados culpados de utilizar um pretenso privilégio branco, a fim de melhor reprimir sua subjetividade forçosamente racista. Portanto, o estudo da branquitude terá por objetivo fazer com que cada branco admita seu racismo inconsciente, obrigando-o a designar o negro por sua negritude em vez de ignorar sua cor em nome de uma pseudo-igualdade dita universalista, enquanto os estudos críticos da raça farão reaparecer, não importa o que se diga, o bom e velho catálogo Banania. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente estava falando ainda há pouco, né? Na última live, que era para ser, no caso, a mesma live de hoje, a respeito desse suposto lugar de fala, né? Só que isso vai tomando determinados patamares que se tornam, né? Completamente fascistas. Fascistas, inclusive, pelo entendimento de aniquilação do outro. Então, eles estão literalmente dizendo, né, esses adeptos desses estudos da branquitude, que só porque você é branco, e aí, sobretudo se a gente tentar colocar isso aqui no Brasil, como é que você ia conseguir fazer essa distinção de quem é branco, de quem não é? Então, por exemplo, eu sou branca? Eu tenho realmente que fazer essa pergunta aqui no Brasil. Porque o caucasiano aqui no Brasil, ele é quase que inexistente. O caucasiano, de fato, você consegue ver muito mais essa fidedignação em países como, sei lá, próprios Estados Unidos, né, própria França, enfim, países europeus. No Brasil, um país de povos miscigenados, isso fica um pouquinho muito mais complicado, inclusive. Então, mas, enfim, de todo modo, só por você ser branco, você necessariamente, primeiro, é racista, primeira coisa, tendo entendimento, inclusive, isso aqui tá mexendo. Tendo entendimento, inclusive, de que racismo é simplesmente contra negros. Isso é outra coisa que a Rudinesco vai trazer aqui, mais lá pra frente. E mais do que isso, tendo entendimento de que não importa o que você faça, você nunca conseguirá se livrar desse racismo. Por quê? Porque ele não é objetivado. Ou seja, quando não há uma objetivação da situação, tudo é possível. Né? Então, o que é racismo? O que é homofobia? O que é transfobia? Quando você não consegue sistematizar objetivamente, tudo pode ser, porque se não há um conceito definível por excelência, então tudo pode ser enquadrado. Ou seja, você vai entrar num estado, para além de policialesco, mas um estado de possibilidades totalizárias, né? Totalizantes, né? Totalitárias seria melhor, inclusive. E novamente, se tudo nada é. Essa é a primeira coisa, né? Então, se você não consegue definir objetivamente o que é racismo, e a tudo você, inclusive a questões inconscientes, você atribui racismo, você está inclusive fazendo com que pessoas que sofrem de fato em relação a isso, elas sejam penalizadas, porque daqui a pouco ninguém vai mais dar vazão, ninguém mais vai dar razão, né, a quando essas situações acontecerem na prática, porque como você simplesmente vulgarizou os termos, acredita-se que eles não existam, então, de fato, né? Então isso é uma coisa pra gente ficar
atento. Bom, bora lá, senão eu não quero que essa daqui fique grande como a outra já estava. A outra já estava com 50 minutos, né? Mas bora lá pra gente conseguir finalizar. E aí, a Rodinei, com relação a isso, ela vai para um outro âmbito. Ela vai pegar aqui o âmbito da interseccionalidade, que vai ser o capítulo 5, né? Que ela dá o nome de O Labirinto da Interseccionalidade. E aí ela vai falar, por exemplo, aqui de apropriação cultural, ela fala de censura, cultura do cancelamento, racismo, como eu estava falando agora pra vocês. Essa espiral sem fim de um eu soberano, né? De que quanto mais você tentar filtrar pessoalmente aquilo que é muito próximo ao que você é enquanto identidade prevalecer, se tornará uma espiral sem fim, porque sempre haverá um sofrimento maior do que o seu, em última instância, né? Sempre, porque o sofrimento ele sempre vai ser sentido por aquele que está passando por isso como o maior de todos, no final das contas. Então se torna uma espiral sem fim. Vai falar também a respeito aqui desse silêncio da história, ou seja, essa tentativa de silenciar a história com aquilo que a gente estava falando, né? Com quebrar estátuas, monumentos, proibir, por exemplo, com que determinados livros eles sejam reeditados. Estavam tentando fazer isso com Monteiro Lobato aqui no Brasil, com vários clássicos nos Estados Unidos, na Europa, de modo geral. Então isso é bem complicado, de fato, esse silenciamento. Mas sei lá, mas determinado livro, ele de fato tem ali questões racistas. Ok, então você vai simplesmente fazer com que ninguém mais tenha acesso a ele porque você acha que isso vai acabar? Isso é uma outra coisa interessante, porque nesse capítulo do Labirinto da Interseccionalidade, ela vai tocar num ponto interessante, né? Sobre o fato de que para que não exista mais, a gente deve silenciar ou a gente deve falar sobre isso, a gente deve ter acesso a isso para que isso não se repita, que é algo que acontece muito na Europa, né, por exemplo. Por que em Berlim, né, na Alemanha de maneira geral, fala-se muito, tem muito museu sobre, por exemplo, olha um bem-te-vi aqui na minha janela, sobre, por exemplo, a questão do nazismo. Justamente fala-se muito para que não volte a acontecer. Isso é até algo que aconteceu lá aquele experimento, né, que o professor tentou fazer, que depois deu ensejo pro filme, né, que se chama A Onda. Os alunos estavam dizendo que não existiria mais a possibilidade de haver novamente um holocausto. O professor faz um experimento que ele demonstra que o nazismo ainda estava ali, no sentido de que isso pode ser colocado em prática quando a gente não fica simplesmente alerta a isso de alguma maneira, né? Quando a gente tenta apagar isso da história de alguma maneira. Então, isso tudo vai ser trabalhado nesse capítulo 5, mas eu vou pegar aqui algumas coisas para vocês verem esses pontos específicos. Então, bora ver lá a questão da apropriação cultural, na página 203. Rodinesco, na página 203, ela diz o seguinte: mas é também em virtude da mesma lógica que todas as pessoas portadoras de alguma deficiência, hoje assimilada a uma identidade, doença mental, autismo, obesidade, surdez, cegueira, etc., demandam ser contratadas no teatro e no cinema para interpretar os papéis destinados, em geral, a atores profissionais. Da mesma forma, seria preciso admitir que, em nome de uma diversidade representativa, somente um homossexual estaria habilitado a interpretar o papel de um homossexual, um judeu, o de um judeu, um transgênero, o de um transgênero. Isso significaria, a contrário e segundo a mesma lógica, que um cantor negro não poderia mais interpretar o repertório clássico de Mozart ou de Verdi, e que um branco não teria mais direito de cantar áreas de blues ou de jazz. Aí na página 205 e 206, ela vai falar sobre a censura, né? Ela diz o seguinte: ela tava falando de uma peça que foi censurada, etc. E aí, cadê? Eu acho que foi... Blá, 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 blá. Aí um ator que foi convidado para interpretar essa peça, ele dá um depoimento, né, sobre isso. Ele diz o seguinte: depois de uma enxurrada de julgamentos de intenção, cada um mais insultante que o outro, eles não podem nem devem aceitar ceder ao veredito de um júri
inumerável e autoproclamado que, recusando-se obstinadamente a examinar o único elemento de prova que importa, ou seja, a própria obra, passa a declará-la nociva, culturalmente blasfematória, desapropriada, capciosa, vandalizante, voraz, politicamente patológica, antes mesmo que ela tenha nascido. Então é porque essa peça ela ia surgir, né, esse espetáculo, ele ia, enfim, acontecer, e aí, simplesmente quando eles souberam disso, que esse espetáculo ia acontecer, eles já, antes de assistir a peça, antes de ter acesso ao material, eles já começaram a cancelar, né, enfim, a eliminar a possibilidade dele de fato ser exposto. E aí é disso que eles estão falando, porque, enfim, tem a ver com essa questão da própria censura, no final das contas. Ao ler estas linhas, lamentamos que as afirmações não tenham sido ouvidas pelos responsáveis de todas as instituições francesas e internacionais que não pararam de ceder, sobretudo depois de 2015, a todos os júris inumeráveis e autoproclamados, ou seja, a cultura da delação já tão bem conhecida, name and shame, nomear e cobrir de vergonha, expor a execração pública. Esse é, na verdade, o verdadeiro problema colocado pelos atos das minorias identitárias. Por que, então, os responsáveis por espetáculos, conferências, exposições, cursos, cedem permanentemente a esse tipo de ameaça? De que eles têm realmente medo para nunca ousar defender a liberdade de expressão? Isso aqui é maravilhoso. Foi o mesmo temor pela segurança diante dos numerosos manifestantes que levou os responsáveis pela Universidade de Paris-Sorbonne a cancelar, em março de 2019, a representação de As Suplicantes, de Ésquilo. O diretor Philippe Brunet foi acusado de racismo pela União Nacional dos Estudantes da França, por utilizar máscaras de cor preta em atores brancos, variante da prática ancestral do blackface, segundo a qual atores se maquiam para parecer pessoas negras. Daí a seguinte declaração: o blackface é, por essência, uma prática racista oriunda de um passado colonial no qual a caricatura das pessoas negras era comum para divertir um público branco. Caricaturas que representavam essas pessoas como selvagens, bestiais, estúpidas. A utilização dessa prática discriminatória, racista, inscreve-se atualmente num contexto de racismo cultural e institucional sempre pregnante. Os autores da moção não reivindicaram apenas a anulação da representação, mas exigiam desculpas públicas por parte... Nunca peça desculpa para uma turba que está sedenta por sangue. Jordan Peterson, tá? Por parte da administração por ter autorizado a expressão de semelhante racismo nas dependências da universidade. 2 dias depois, num comunicado de imprensa, 2 ministros condenaram firmemente este atentado sem precedente contra a liberdade de criação, comprometendo-se com a realização de uma nova representação de As Suplicantes no grande anfiteatro da Sorbonne, o que aconteceu em 21 de maio, diante de uma multidão impressionante e de uma plateia de ministros e embaixadores. Revanches da arte teatral contra a censura. Bravo, perfeito, é exatamente isso. Aqui, dando seguimento, né, a gente tá falando de censura, obviamente a gente vai falar de cultura do cancelamento. Então, aqui na página 207 para 208, ela diz o seguinte, ela começa dizendo o seguinte: se acreditarmos nos partidários da cancel culture, né, na cultura do cancelamento, esta seria o instrumento mais inovador de uma contestação emanada das minorias e da esquerda radical norte-americana, exasperadas pela impunidade de um poder cada vez mais repressivo, racista, homofóbico, transfóbico, sexista. A cultura da denúncia pública estaria inscrita, portanto, segundo Laurie Murat, na linha direta dos antigos combates em prol dos direitos civis e da emancipação das minorias oprimidas. De minha parte, gostaria de dizer que estes movimentos aproveitam-se da situação desastrosa das vítimas do racismo para inscrever-se hoje na linha direta de uma contra-revolução obscurantista que remete estranhamente aos discursos identitários e nacionalistas da extrema-direita. Ela está, novamente, a Rodina Scola é uma autora de esquerda, então, obviamente, ela não vê com bons olhos a direita. Então, para ela, tudo é, enfim, extrema-direita. Tem um momento aqui que ela fala de extrema-direita e direita francesa, né, como opostos, né, no final das contas. Mas pela maneira como ela vai descrevendo algumas coisas, ela sempre, enfim, parece que todo e qualquer
entendimento a priori de uma direita, para ela já é visto como extrema-direita, como normalmente o é, né? Mas aqui ela faz uma coisa bem interessante, porque ela diz o seguinte, olha, se a gente seguir nesse caminho aqui, né, de censura, de cancelamento, enfim, de algo degradante, inclusive, a gente está utilizando pautas de pessoas que realmente sofrem com isso em prol de um identitarismo perverso. É literalmente isso que ela diz aqui, né? Enfim, novamente perfeito. E aqui na 209, ela vai falar do racismo e de um entendimento para ela completamente equivocado que esses grupos identitários extremos afirmam hoje em dia, de que racismo, no final das contas, só é sentido, só é realizado contra pessoas negras, tá? Então olha o que ela diz aqui. Como a raça não existe cientificamente, era lógico suprimir a palavra da Constituição. Isso não quer dizer, é claro, que ela seria eliminada do corpus linguístico francês. Ora, a decisão foi contestada sobretudo pelos representantes do Critical Race Studies, dos decoloniais e de outros indigenistas, preocupados em apontar sua utilização benéfica sob a forma da identidade racizada. E foram os mesmos que reivindicaram que a palavra sexo fosse riscada do artigo 1º, que ficaria, então, sem distinção de gênero, de origem, de religião e de raça. Formulação ainda mais incoerente por ser acompanhada da aberrante afirmação de que o racismo não seria universal. Ou seja, o racismo é somente contra pessoas negras. E aí ela vai mostrar como isso é ridículo, inclusive pelos primeiros teóricos, ou os teóricos mais clássicos, daquilo que eles supostamente, né, esses atuais, supostamente defendem. Que nem eles, os clássicos, defendiam isso. Então olha o que ela vai dizer aqui. Essa tese, que entra em confronto com as posições de César, Fanon, Lévi-Strauss e de todos os pensadores do antirracismo e do anticolonialismo, foi defendida sobretudo pelo sociólogo Henrique Fassin. Segundo ele, só existe o racismo antinegros. Daqui que vem esse absurdo, né? Pois para as ciências sociais o racismo anti-branco seria inencontrável. Ou seja, jamais seria encontrável, né? Mas que ciências sociais, né? O autor simplesmente não responde a essa questão, porém afirma que o próprio Estado seria o iniciador de um princípio da raça, que lhe permite distinguir faces estrangeiras e faces francesas. Ou seja, ele diz que isso é contra as ciências sociais, né? Que não existe um racismo, por exemplo, contra brancos, só contra negros. Isso é impossível nas ciências sociais, mas ele não diz o que são as ciências sociais dita por ele, né? Tipo um aluno meu que falou esses dias agora. O aborto, ele não é você matar uma vida, porque não existe vida até os 3 meses ali do feto, né? O feto até com 3 meses ele não é considerado ainda uma vida. Aí eu perguntei pra ele, de onde você tirou isso? Ele disse, a ciência diz isso. Eu falei, que ciência? Que ciência? Quem é que corrobora isso? Porque, primeiro, não existe a ciência que vai corroborar isso. Não é um discurso cientificamente comprovado de que somente a partir do 3º mês em diante é que há vida no feto. Porque, como bem lembrou uma aluna minha que estava lá, inclusive, ela sofreu um aborto espontâneo, só que ela já estava com 1 mês e meio, 2 meses, e ela escutava os batimentos do coração do bebê dela, né, antes dos 3 meses de idade. Então, como há batimento se não há vida? Como há, enfim, como há tantas coisas, né? Como há a própria formalização ali de determinados órgãos, né? Um feto de 3 meses já é um bebezinho, é literalmente um bebezinho, já cresceu, né? A calota craniana, o corpo já está se formando completamente, já é um bebê, né, no final das contas. Então, a ciência, as ciências sociais falam de Tuttiart. Bora ver se tu consegue sustentar isso de maneira generalista. Não consegue, né? Porque é um absurdo completo. Enfim, e aí ela vai trazer essas questões aqui que, enfim, voltam a todo momento. E logo na página seguinte, na página 211, ela vai falar sobre essa espiral sem fim desse eu soberano. Então ela diz o seguinte: é em nome da prática da denúncia e do cancelamento que coletivos em fúria atacam atualmente as estátuas, os edifícios do tempo passado, as exposições de arte e as celebridades, a caça do culpado ideal.
prontos a denunciar com o mesmo vigor os antigos escravistas e seus inimigos jurados. Eles atacam tanto os criminosos estupradores e predadores quanto os homens suspeitos de assédio. Então é aquela máxima, né? Todo homem é um estuprador em potencial. Da onde você tirou isso? Né? Como diria a Renata Barreto, né? Informações retiradas do... Só pode ser. Né? Porque, mano... Ai, eu tenho preguiça, sério. Eu tenho muita preguiça, bicho. Ai, cara. E assim também alimentam o ódio de uns contra os outros. Os gays contra as lésbicas e vice-versa. Os brancos contra os negros e uns e outros assimilados a antirracistas, racistas. Os judeus contra os árabes. Contra os árabes e vice-versa. Uns designados como racistas e islamofóbicos, outros como antissemitas, islamistas e antisionistas, e etc. Fanon e muitos outros desmontaram essa espiral diabólica do eu soberano contra o outro, de modo mais que suficiente para que não percamos mais tempo com isso. Perfeito. E aqui na 212, ela vai mostrar como é que se quer silenciar a história, né? Com um preceito de que você, silenciando, você destruindo o que aconteceu de horrível no passado, isso nunca mais voltará a acontecer, né? O que é de uma burrice sem precedente. Mas vamos lá. Diz o seguinte aqui, na citação, né? Blá, blá, blá. É uma citação do Mabancu, né? Alain Mabancu. Ele diz o seguinte, a Rodinesco vai utilizar, tá? Ela diz, inclusive, depois da citação dele, que ela não poderia ter dito melhor. Ele diz o seguinte: se derrubarmos uma estátua que lembre uma coisa horrível e injusta, como farei para dar ao meu filho um olhar sobre esse evento? Perguntaram-se tempos atrás se era necessário modificar Tintim no Congo por ter sido considerado uma obra demasiado colonial e por caricaturar os autóctones. Não, é preciso lançar um olhar objetivo sobre esse tempo colonial. Eu preciso ler o Código Negro, assim como devo ler o Mein Kampf, Minha Luta, né, lá do Hitler, para aguçar ainda mais minha indignação. Ao apagar os traços de Colbert e do Código Negro, apagamos também os dos resistentes, dos negros, dos brancos, dos que combateram esse personagem e desacreditaram esse código. A leitura da história não deve ser guiada pela emoção. Perfeito. Não preciso ostentar rancor para afirmar minha identidade. Realmente, como diria a Rodinesco depois, eu não saberia dizer melhor. Perfeito. E aí, a gente já está se caminhando aqui para o final, a gente vai para o último capítulo, que é o capítulo 6, que se chama Grandes Substituições. E aqui na página 216 do capítulo 6, ela começa, né, com um subtítulo, né, bem aqui assim, não sei se vai dar para vocês verem, acho que dá. Eu contra tudo. E aí eu vou logo ler o parágrafo inicial porque ele é perfeito. Ela diz o seguinte: numa obra já citada, dedicada à esquerda identitária, Marc Lillard sublinhava que o adjetivo identitário evocava de imediato militantes da cabeça raspada, vestidos de couro preto, jogando cabeças de porco diante de mesquitas ou perseguindo imigrantes brandindo faixas decoradas com a flor de lis. Primeiro, o que isso daqui ela quer dizer com esse parágrafo inicial? Ela quer dizer o seguinte, olha, que toda ação tem uma reação. Todo extremismo, ele também suscita que uma outra banda, também extremista, ela apareça, para que ela possa se sustentar à frente a esse extremismo que já estava em curso. Então, o que leva ao extremismo da esquerda identitária? Leva ao extremismo da extrema-direita também. Isso é óbvio. Né? Os skinheads, como o Lillard vai falar, né? Os skinheads, os nazistas, enfim. Uma coisa vai puxando a outra. Quando você estica demais a corda, vai desembocar nisso e a gente vai se matar. É literalmente isso que ela está dizendo, tá? Tomando as palavras, obviamente, do Lillard, né?
tem um livro bom sobre isso, sobre essa problemática do progressismo identitário, né? Da esquerda identitária. A galera não fala esquerda, né? E é engraçado que aqui no Brasil, porque no original, né, em francês, o lá ele vai falar da gauche, que é a esquerda, é literalmente esquerda, né? Gauche, no título do livro dele. Então, aqui no Brasil tá traduzido para progressismo. Fala esquerda, caralho. Por que esconde que é esquerda, progressismo? Frescura. E aí, ela continua dizendo o seguinte: no entanto, numa reviravolta progressiva, alguns deles transformaram-se em advogados de um narcisismo das pequenas diferenças, a ponto de enredar-se na lógica mortífera do camaleão. Quaisquer que sejam essas derivas, contudo, com as quais nenhuma transação é possível, os movimentos continuam imbuídos de um ideal de emancipação que talvez acabe tomando a frente de novo, desde que eles renunciem às loucuras ligadas à hipertrofia do eu. Assim como se perderam de tanto cultivar a certeza de que encarnam o ideal do bem soberano, esses movimentos serão contestados amanhã por seus herdeiros, que recusarão e já recusam os engajamentos atuais. Primeira coisa, né? Quem se acha muito do bem, eu já fico com o pé atrás. Né? Quem fica vomitando virtude, né? Sinalizando virtude. Bicho, tu já sabes que tem alguma coisa ali atrás. Pro cara ficar falando, não, eu sou limpinho, eu sou do bem, eu sou antifascista, eu sou anticaceta. Mano, já sabe que a bunda é mais suja do que bunda de neném quando acaba de defecar. Se você precisa tanto se autoproclamar de determinada maneira, isso já depõe contra você, pequeno cristão. Tá? Então tenham medo de quem se vende como muito bonzinho, muito limpinho, né? Vocês, enfim, já sabe que a merda passa da cabeça, inclusive. Ok. E ela vai falar, obviamente, da teoria aqui nesse sexto, né? Da grande substituição. Por isso que o título do capítulo, né, é Grandes Substituições, que é o que se tenta fazer. Então aqui na página 230, eu vou finalizar o capítulo, inclusive, com ela. Ela diz o seguinte: a teoria da possibilidade... primeiro, nesse capítulo aqui, né, nessa parte que, na verdade, ela utiliza um tópico que ela vai chamar de terror da invasão, que é justamente isso. Por isso que, no final das contas, o livro é derivas identitárias, né? Ou seja, ensaios sobre as derivas identitárias, que são essas derivações possíveis do que você tenta fazer para modificar aquilo que já estava posto, que você considera como um mal absoluto. Né? Então é basicamente isso. Então o que ela diz aqui? A teoria da possibilidade de substituição de um povo por outro, estranho à sua identidade, surgiu no final do século XIX, primeiro sob a pena de Edouard Drummond, depois em textos de Maurice Barré, em reação às novas leis republicanas de 1889, que estabeleciam que crianças nascidas na França de pais estrangeiros se tornassem francesas ao atingir a maioridade. Tem uma coisa que é bem interessante aqui nisso tudo que a gente está discutindo sobre esse terror, né, da invasão, e que vai desembocar nessa teoria da substituição. É que no final das contas é isso que proclama essas derivas identitárias. É esse horror da alteridade, do outro, da diferença, que ocasiona todo esse extremismo que a gente está discutindo desde o início. Né? Então esse extremismo ele só é propiciado por sujeitos extremamente bitolados e que tem ojeriza a diferença. Ponto. Tá? E aí, enfim, para eu finalizar aqui com vocês, a gente viu realmente momentos, né, de todos os capítulos, momentos específicos, mas novamente, leiam o livro porque é um livro riquíssimo. Ainda que você discorde com uma coisa ou outra, como é o meu caso, inclusive discordo de uma coisa ou outra, mas a Roudinesco, ela é primorosa, assim, ela é muito honesta intelectualmente, né? Enfim, ela realmente me surpreendeu aqui, né? Eu sempre gostei da Roudinesco, mas aqui ela realmente me surpreendeu. Esse negócio fica movendo porque tá batendo um ventão aqui. Então, se vocês tiverem labirintite que estejam aí me assistindo, eu já peço desculpa, tá? Porque aí o vídeo fica assim, tá? Por conta do vento. Tanto que meu cabelo tá, esvoaçando. E aí, eu vou finalizar aqui com o epílogo, né, do livro.
Eu vou ler assim, algumas partes que são realmente importantes, que é quase que um resumo do livro. Então ela diz o seguinte, vai lá. Qual é o futuro das derivas identitárias? Serão elas o sintoma de uma reviravolta das subjetividades ligada a um momento particular da história do mundo? Ou, ao contrário, irão perdurar a ponto de substituir as outras formas de engajamento individual e coletivo? Uma coisa é certa, em todo caso, os identitários da extrema-direita e da direita reacionária reiteram desde sempre os mesmos discursos, com algumas poucas variantes: terror da autoridade, pânico da grande substituição, ódio ao presente, fetichização de um passado fantasiado. Esse discurso não está perto de se extinguir. Aqui ela aborda especificamente, né, a esquerda identitária, mas a gente pode fazer a aproximação, obviamente, do que ela já vem fazendo ao longo do livro inteiro com perdão, ela tá falando da direita, né? A gente pode fazer com a esquerda, tá? Da mesma maneira, porque ela já faz isso também ao longo do livro inteiro. Esse discurso não está perto de se extinguir, mas ele só se torna perigoso quando é massivamente difundido por intermediários complacentes ou quando alimenta os programas de partidos políticos embalados na onda populista. Quando se trata de derivas de gênero oriundas da reversão de um movimento de emancipação em seu contrário, convém, no quadro do Estado de Direito, que lhes seja imposto um limite severo, simplesmente porque a lei não pode ser a tradução do desejo expresso por um sujeito. Qualquer que seja o motivo invocado, o sofrimento, por exemplo, quando tem como causa uma relação deficiente ou delirante consigo mesmo, o papel do Estado é proteger os cidadãos de todas as discriminações, inclusive aquelas que resultam de uma vontade de fazer mal a si mesmos. Existe, portanto, nessa perspectiva, um fundamento para se opor a qualquer projeto de abolição da diferença anatômica e biológica dos sexos, tal como é atualmente reivindicada pelos defensores mais fanáticos da instauração de um gênero neutro inscrito no registro civil, mas ainda porque ele será imposto igualmente às crianças pré-púberes, perturbadas, tratadas a golpes de tratamentos hormonais, quiçá cirúrgicos, que poderiam ser assimilados a maus tratos. Perfeito. E aí ela diz o seguinte... Ela diz o seguinte: cada um pode cultivar livremente a sua identidade desde que não pretenda erigi-la em princípio de dominação. O Estado não deve, além disso, fazer o papel de censor e pretender regular a liberdade de debate e de ensino. Ele não deve tomar partido de uma tese ou de outra. Quanto aos intelectuais que somos, sem dúvida nos cabe dar o exemplo, apoiar algumas ideias e combater outras. Perfeito. Tomar partido, portanto, sem nunca ceder ao insulto ou à invectiva prática encorajadora com demasiada frequência no debate contemporâneo. E aí ela finaliza o livro, né? O Eu Soberano. Sugiro fortemente a leitura. Um dos melhores livros que eu li atualmente, inclusive, escrito por uma psicanalista, o que me deixa bem feliz, e fazendo frente a toda essa loucura, né, literalmente identitária, dessa psicose coletiva que a gente vive hoje na atualidade. Então, aí Rudinesco para vocês, o Eu Soberano, ensaio sobre as derivas identitárias. Discutido, trabalhado aqui, aí vocês têm aí 4 lives sobre isso praticamente. Espero que vocês aproveitem e, se gostarem, compartilhem aí e leiam o livro, tá? Não deixem de ler o livro, que realmente é muito bom. Qualquer discussão, qualquer questão, né, aqui estamos abertos ao debate, então coloquem aí os comentários de vocês, deixem um like, enfim, vocês já sabem.